Boa noite, gente, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro para trabalhar ferramentas de PNL. Eu prometo a vocês, tá, que eu vou ser rápida, que eu vou procurar ser o mais objetiva possível para que a gente consiga tirar proveito de tudo aquilo que a gente está se propondo a fazer aqui. Que vocês não fiquem vendo aqui encher linguiça, tá? Esses nossos dois primeiros encontros, como é que eles vão funcionar, tá? Nos dois primeiros dias a gente vai falar sobre os princípios da PNL. O que é a PNL, para quem nunca teve contato, para quem não sabe? PNL é programação neurolinguística, tá? Que nada mais é do que pegar um programinha que não tá muito legal na nossa mente e substituir através de um mediador, que podemos ser nós mesmos, tá? Colocar um programinha melhor. Certo? Nada demais, a gente não vai enfiar um fio aqui, gente, não. Nós vamos pegar uma linguagem que a gente vai ter a percepção de que não tá muito, tá com um vírusinho ali, a gente vai substituir através de algumas técnicas, tá? E aí a gente vai trabalhar a questão relacionada à ansiedade, a gente vai trabalhar questões relacionadas a destravar âncoras, a gente vai ver o que são âncoras também negativas, tá? Mas vai ser um curso curto, então eu preciso ser bastante objetiva com vocês. Vão ter assuntos que a gente vai entrar e não vai poder terminar, que a gente vai ter que deixar para outra oportunidade, tá? A gente vai começar falando dos princípios básicos da PNL para que a gente possa entender. O primeiro princípio diz o seguinte: toda pessoa reage ao seu mapa mental. Mapa mental, o que é isso, né? Gente, eu, por exemplo, amo dia nublado. Tem pessoas que amam dias de sol. Tem pessoas que gostam do dia, tem pessoas que gostam da noite. O que é certo e o que é errado, né? Não existe certo e errado, tá? Eu, muito provavelmente, gosto de dias nublados porque em algum momento da minha vida deve ter acontecido uma coisa muito bacana, um trauma. E quando eu falo de trauma é isso aqui, ó, tá? O impacto. Esse impacto pode ser positivo ou negativo. Então, muito provavelmente eu tive um ou mais impactos muito positivos na minha vida em dias nublados que me fizeram muito feliz, que me deixaram muito felizes naquele momento, que me fizeram muito bem, me senti muito bem. E sempre, sem que eu perceba, quando os dias estão nublados, é como se girasse uma chave e essa sensação reancora em mim, tá? Da mesma forma, pode ser que tenha acontecido alguma coisa com alguém muito positiva num dia de sol, ou que a noite seja muito melhor para algumas pessoas. Eu sou uma pessoa mais noturna, tem gente que gosta mais do dia, enfim. Então, cada pessoa reage ao seu mapa mental. Por que é importante a gente saber isso? Porque não adianta eu querer enfiar na cabeça de alguém que não gosta, por exemplo, de dia nublado, que dia nublado é melhor que dia de sol. E muitas vezes a gente se desgasta horrores nisso, perdendo tempo numa discussão que não vai chegar a lugar nenhum. Lembra aquela máxima que tem na Bíblia lá que diz assim: não jogar as pérolas aos porcos? Não tô chamando ninguém de porco e nem fazendo juízo de valor aqui, tá, gente? Por favor, tô falando em linhas gerais. É bem isso, tá? Se eu jogar pérolas para porco, ele vai comer, ele não sabe, ele não tem discernimento, o mapa mental deles que aquilo ali é comida, tá? Então, cada pessoa tem o seu mapa mental e eu preciso entender isso quando eu começo a querer entrar em uma discussão. A pessoa, ela vai reagir ao mapa mental dela. E eu não vou conseguir, por mais que eu queira, impor o meu mapa mental a essa pessoa. O segundo princípio diz que cada um... Eu tô com a minha colinha aqui, tá, gente? Porque eu não funciono sem uma cola. Que cada um faz o melhor que pode, considerando o contexto em que vive. Gente, digamos que eu, a minha vida inteira, eu só recebi, sei lá, arroz pra comer. Que só me deram arroz. A miserável só comeu arroz a vida inteira. Se alguém for na minha casa jantar na minha casa, o que eu vou oferecer? Arroz, né? Até na última palestra que eu fiz, um menino gritou assim: não vou na tua casa comer arroz eu como na minha casa. Mas a pessoa só vai te oferecer aquilo que ela conhece, tá? Ela vai fazer o melhor que ela pode naquele contexto em que ela vive. Então, muitas vezes, eu tô num dia que, sei lá, que o gás acabou, que o chuveiro queimou,
e que eu fui trabalhar e perdi o ônibus e que o pneu do carro estourou e eu cheguei lá e virei o pé na entrada da empresa. Então, quer dizer, várias coisas aconteceram naquele dia que muito provavelmente me deixaram mais nervosa, mais agitada. Então, a gente precisa ter essa percepção das pessoas que estão ao nosso redor, tanto no universo do trabalho quanto nas relações pessoais da gente, tá? A pessoa, ela vai reagir e fazer o melhor que ela pode no contexto em que ela vive. Ah, mas daí eu gritei com alguém gritou comigo. Porque o contexto em que ela está é o melhor que ela pode dar. É o recurso que ela tem naquele momento. Para mim, é esse. Ela vai fazer o melhor que ela puder com o recurso que ela tiver. Tá? Então, a pessoa que não tem educação, esquece, você não vai fazer ela ficar educada. A pessoa que não tem amor, compaixão, você pode trabalhar essas coisas a longo prazo? Lógico que pode, mas a pessoa tem que querer que isso aconteça. Tá? Então, segundo princípio, cada um faz o melhor que pode, considerando o contexto em que vive. O terceiro princípio, esse eu acho o melhor, assim, acho muito bacana. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Aí vocês vão me dizer assim, maluca, o cara foi lá e matou alguém. Tem uma intenção positiva? Tem, para ele tem. Para o executor tem uma intenção positiva. Qual é a intenção positiva? Era se aliviar de uma dor, ou psicopatas têm muito prazer com a morte alheia. Eu não tô falando aqui, gente, sim, porque a morte deles também não tem como ter prazer, né? Eu não tô fazendo aqui juízo de valor e nem aqui a gente tá julgando se é moralmente correto ou moralmente incorreto, tá? Se é certo ou errado, como a gente diz. Não é isso, não é essa a questão. A gente tá fazendo análises do ponto de vista da neurociência, de princípios da PNL que vão nos nortear ao longo aqui dos nossos encontros, tá? Então, todo comportamento tem uma intenção positiva para quem o executou. A pessoa não acorda de manhã dizendo assim, hoje eu vou ferrar com fulaninho. Não. O que ela faz durante o dia, o que ela faz na sua vida, para ela tem uma intenção positiva. E se o mapa mental dela é aquele, e se ela tem parcos recursos, ela não vai conseguir enxergar o lado do outro. Muitas vezes ela vai fazer coisas que vão machucar as pessoas, porque ela precisa disso. E não estou justificando o comportamento, dizendo que tá legal, tá bacana, pode deixar aqui para sentir. Não, não é isso. A gente está aqui fazendo uma leitura geral dos princípios que norteiam a programação neurolinguística para poder mudar essas âncoras e não fazer mais essas bobagens. O quarto princípio diz que todo comportamento ele foi útil no contexto em que estava. Ou seja, Hitler, por exemplo, ele teve um comportamento completamente condenável, né? Então, tem nem que ver. Mas, naquele momento, o comportamento dele foi útil para o objetivo que ele tinha se proposto, que era o quê? Ser um ditador, dominar o mundo, né? Ele, cérebro. Então, aquele comportamento foi extremamente útil para ele. E esse comportamento foi útil também para as pessoas que estavam naquele momento, naquele período da história, porque a Alemanha estava com muitos problemas e ele meio que salvou os alemães da miséria, né? Então, enfim, por aí dê uma olhada na história que vocês vão perceber isso, tá? Não foi correto, lógico, não estou dizendo que foi correto. O que eu estou dizendo é que naquele momento o comportamento dele foi útil para o objetivo que ele se propôs, para aquilo que ele queria fazer, tá? E para toda a população. Por isso, muitas vezes a gente precisa tomar muito cuidado. Aquela história dos fins justificam os meios, né? Nem sempre é assim, tá? Agora, tudo que ele fez tinha para ele uma utilidade, tá? Quinto princípio, e é o último princípio que a gente vai ver hoje, gente. Não tem, olha só que bacana, tá? Isso aqui não é para passar a mão na cabeça de ninguém, tá? Não existem erros, só resultados negativos ou positivos. Por exemplo, eu tô aqui e aqui tem esse grampeador. Eu tô aqui, ponto A, aqui o grampeador, ponto B, tá? Eu quero chegar no ponto B. Mas eu tropecei, virei o pé, ou eu fui pro outro lado e tal. Eu não cheguei no meu objetivo. Eu simplesmente tive um resultado negativo, eu não tive um resultado positivo. Mas erro, ele te leva a tentativa e erro, a história do aprendizado, né? O que eu faço com ele é que é importante, tá? Então, assim, eu não tenho erros, eu tenho aprendizados que eu vou adquirindo ao longo da minha vida. Por exemplo, a pessoa que tem que perder peso. É o meu caso, tá, gente? Mas como a bonita aqui se gosta e não tem problemas de saúde sérios relacionados à questão de peso, então eu vou protelando uma coisa que pra mim hoje não é essencial. Mas eu assisto muito aqueles Quilos Mortais, né? É um programa que passa na TV,
se não me engano é no Discovery, e as pessoas realmente precisam, as pessoas têm 300, 400 quilos, e a saúde delas fica muito comprometida. Então, o que a gente faz? Como é que a gente faz isso, gente? Como é que a gente entende que eu não tenho erros, apenas resultados no momento que a minha vida está em risco? Assim, ó, sempre que eu vou comer, tô na dieta, vou comer um prato de lasanha, ou vou comer um brigadeiro, que aquilo, lógico, né? Pra quem gosta, vai te ser um estimulante para te tirar da tal da dieta. Esse brigadeiro, esse pedaço de lasanha, ele me afasta ou ele me aproxima do meu objetivo, que é melhorar a minha saúde? Com isso eu consigo mensurar. Bom, ele me afasta. Ok, eu estou disposto hoje a pagar o preço de não me aproximar do meu objetivo, ou pior, de me afastar mais ainda. Eu posso pagar esse preço? E aí, gente, tem uma pessoa no mundo que a gente, sempre que a gente negociar com essa pessoa, a gente vai perder, porque essa pessoa sabe tudo o que a gente precisa, tudo o que a gente gosta, tudo o que é mais importante para nós. Essa pessoa somos nós mesmos. Quer ver quando a gente se dispõe a ir para academia? Trabalha um dia inteiro, chega em casa e tá aquele friozinho, assim, principalmente aqui no sul, fica bem frio, né? Então, nessa época do ano é friozinho. Eu vou chegar em casa e dizer, mas eu já trabalhei tanto, nossa, eu tô tão cansada, eu podia ficar aqui tomando um cafezinho com leite, olhando uma série debaixo da coberta, nossa, só hoje, não sei se eu vou estar viva amanhã, e tu começa a negociar contigo, e tu vai perder. Tu vai perder porque aquela história, mas só mais um pedacinho, mas vou comprar aquela blusinha, passo no cartão, depois a gente só vive uma vez. Aí tá vivo no outro dia cheio de conta. Então, gente, nós sempre que a gente negociar conosco, nós vamos perder, porque a gente sabe qual é o nosso calcanhar de Aquiles. Então, quando a gente tem um objetivo muito, muito importante, que eu entenda que eu não tenho erro, eu tenho resultados negativos e resultados positivos, e que ambos dependem, na maioria das vezes, de uma grande, com um grande percentual da minha própria pessoa, de atitudes que eu tenho que tomar. Tá? E isso vale se isso me afasta, me aproxima do meu objetivo, quanto que vale eu realmente apostar nisso, trocar esse prazer futuro, né, que é estar bem. Estou usando o exemplo do peso, tá, gente, mas tem outros tantos. Trocar esse exemplo futuro, esse prazer futuro por um prazer agora, momentâneo, né? Na verdade é isso que eu faço essa troca, né? Pequenos prazeres momentâneos eu troco por um prazer maior e melhor futuro, que é estar bem, que é estar saudável, enfim, entre outros, tá? Então, assim, a gente não negocia. Questões que tu sabe que são inegociáveis contigo, não negocia, isso vai te auxiliar a ter resultados positivos, tá? Mas eu ficar assim, eu só faço coisa errada, eu só erro, eu não consigo acertar, isso não ajuda de nada, tá? Isso não vai te reforçar em nada, tu vai ficar ali parado no mesmo lugar, sem avançar ou... pior, retrocedendo e ainda te enchendo de M, tá? De bobagem na tua cabeça, botando na tua cabeça um monte de coisa que tu não é capaz. Para terminar, hoje, tá? A gente vai repassar os 5 princípios da PNL. Vamos lá, cada pessoa reage ao seu mapa mental, cada um faz o melhor que pode, considerando os recursos que tem, o contexto em que vive, o melhor que pode. Isso entra muito em constelação familiar. Todo comportamento tem uma intenção positiva para aquele que o executa. Todo comportamento foi útil no momento, no contexto em que ele estava, para quem o executou. E não existem erros, apenas resultados positivos ou negativos. Isso não é para passar a mão de ninguém, isso é para esclarecer o que de fato é. O que é o erro? É um resultado negativo. Bom, eu tenho chance de começar de novo, ver o que eu fiz de errado nesse resultado, o que na verdade não aconteceu aqui, não o que eu fiz de errado, o que não aconteceu aqui, onde eu deixei as coisas faltarem, onde sobrou, ajustar e ir de novo, tá? Mas uma coisa muito importante que eu quero que vocês gravem, mentalizem e pensem nisso de hoje para amanhã, para o nosso segundo encontro. É muito importante, gente, a nossa mente consciente, tá? A minha tá aqui na minha cabeça, tá? Eu botei ela aqui. E a nossa mente inconsciente, minha mente inconsciente está aqui porque é a minha maior parte, cabe mais espaço, tá? Então minha mente inconsciente está aqui. A minha mente consciente, ela é como se fosse um capitão de um navio. E o meu inconsciente é como se fosse a tripulação desse navio. Todos os meus sentimentos, as minhas sensações, as minhas âncoras, os meus desejos, aquilo que já aconteceu comigo na minha vida inteira, os meus pensamentos, blá, 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 blá.
Tá tudo aqui no meu inconsciente, tá? O meu capitão da ordem, o meu inconsciente, ele vai seguir. O nosso inconsciente, prestem atenção no que eu vou dizer agora, ele não negocia com o meu consciente. Ele não questiona o meu consciente. Tem uma técnica que a gente usa no presencial que é maravilhosa e que explicita isso muito bem, que é a técnica do alongamento do braço. Quem teve palestra comigo já fez, já sabe como que é. Polose também usa muito isso. Eu não gosto de Polose, né? Não gosto dele porque acho que é muito comercial. Mas enfim, é uma técnica bastante conhecida, tá? O que acontece quando eu começo a dizer assim pro meu inconsciente? Quer ver aquela mulher que... Aquela pessoa, não mulher ou homem, que diz, eu não consigo uma pessoa que é bacana para ter um relacionamento, eu só pego gente que não presta, ou eu só pego gente que não me ama como eu mereço. Tu fala isso pra ti mesmo o tempo inteiro. Tu não te sente merecedor. Tudo aquilo que tu tem guardado no teu inconsciente, toda a tripulação que tá abarcada em ti, ela trabalha o tempo inteiro para que isso seja fato, porque tu tá dizendo pra ti. Porque quando você acha que uma pessoa bacana, todo o teu inconsciente age para que tu sinta um cheiro estranho nela, para que tu encontre algum defeito, para que tu não queira essa pessoa, porque tu disse para ela que tu não encontra ninguém legal. Então, se tu encontrar alguém legal, tu não pode ficar com essa pessoa. É assim que é. Ou, por exemplo, quando eu digo assim, nada dá certo na minha vida, nada que eu faço dá certo, eu sou uma pessoa incapaz, eu jamais vou conseguir. Eu nem gosto de ficar falando muito isso, tá? Eu falo aqui na aula, mas eu digo, meu inconsciente não escute, é só um exemplo para as pessoas. Teu inconsciente vai trabalhar para que aquilo aconteça, para que tu esteja sempre doente. Mesmo se tu não tiver, teu inconsciente vai dizer que tu está, para que tu esteja sempre mal-humorado, para que tu seja uma pessoa que não encontre a felicidade, tá? Para que não se sinta feliz. A felicidade, ela é uma grande ilusão. A gente não tem felicidade, a gente tem momentos felizes. E isso, quando eu começo a virar essa roda, tá? A girar essa chave e a agradecer mais do que reclamar, é tudo dentro de mim, do meu inconsciente, na minha vida, ao meu redor, no universo, Deus, chame lá como você quiser, trabalha, isso sem fazer a questão, sem trazer a baila aqui a questão religiosa, tá? Chama como tu quiser, a energia do universo, a minha energia a minha energia inconsciente, seja como for, trabalha para que isso aconteça, para que as coisas sejam do jeito que tu tá dizendo que tu quer. Do jeito que tu tá dizendo que elas são. Isso é neurociência, isso não é uma coisa absurda. Mas então tu não acredita em Deus? Não, eu acredito, mas nossa, demais. Só que o que é Deus, gente? Vamos combinar aqui. A gente tem N religiões, e Deus só diz o seguinte, eu te criei a minha imagem e semelhança, ama ao próximo como a ti mesmo. Eu preciso primeiro amar a mim, amar euzinha, né? Pra poder fazer alguma coisa pelo outro. Né? Então assim, te criei a minha imagem e semelhança. A gente tem uma força aqui dentro que eu consigo acionar. E como que eu aciono isso? Trocando os meus padrões mentais. E a PNL nos auxilia muito com isso. Certo? Então amanhã a gente se encontra de novo. Coloquem aqui o que vocês acharam, por favor. Críticas, dúvidas, sugestões, elogios, o que vocês quiserem, tá? Pra gente amanhã retomar, voltar aos últimos princípios da PNL que estão faltando e depois... as técnicas pra gente girar a chave e viver uma vida melhor cada dia mais. Beijo, até amanhã.